E a gente volta a falar agora daquele documento enviado pelo Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação, aquele que reúne gigantes como Amazon, Google, Apple, Microsoft, Meta, Visa e Mastercard. E juntos eles levaram ao governo Trump uma série de críticas ao Brasil. Lembrando que esse documento questiona as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, a regulação da Anatel e as tentativas de taxação das Big Techs. Agora a gente vai ter uma conversa ao vivo sobre isso com o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, que já está aqui ao vivo para falar mais uma vez com a gente no Fast Money e trazer o ponto de vista dele sobre esse assunto, né, Arthur? Boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado por mais um convite. A gente que agradece. Bom, o Arthur, para quem está acompanhando, né, e não está completamente inteirado sobre esse assunto, do que exatamente as Big Techs estão reclamando, né, em relação ao Brasil nesse documento enviado ao governo norte-americano? O que está escrito e o que não está escrito, mas está ali nas entrelinhas e a gente tem que levar em conta? Olha, o resumo, eles estão reclamando de tudo. Então, tem uma série enorme de reclamações, passando pelo PIX, passando pelas decisões. Eu tenho certeza que o projeto que foi aprovado na Câmara ontem também vai entrar nesse pacote. Então, nós estamos falando aqui de algumas associações de empresas de tecnologia, mais algumas notas dos conselhos de administração de empresas, como é o caso da Microsoft, e o caso do X, ex-Twitter, né, empresa do Elon Musk, fez a sua própria notificação e todas foram enviadas ao mesmo tempo para esse órgão americano. Bom, nós temos que ir por partes. Então, com relação às decisões tomadas por parte do STF, volto a dizer, os projetos de lei que também estão em andamento, como o que foi aprovado ontem, estabelece uma série de controles que em outros países não são comuns. Não quer dizer que isso exista só no Brasil, muito pelo contrário. Por exemplo, esse projeto que protege crianças e adolescentes, existem projetos muito parecidos, até mesmo nos Estados Unidos, com o apoio de republicanos e democratas, na Suécia, na Indonésia, em vários outros países, mas o fato é que as empresas de tecnologia argumentam que, de um lado, o Brasil pode caminhar numa direção de menos liberdade de expressão, então isso eles colocam na nota, né, que isso feriria a emenda 1 da Constituição Americana, mas me parece que do ponto de vista tecnológico eles estão assustados por dois fatores. O primeiro o mercado brasileiro é um dos principais do mundo, pouquíssimos países têm mais de 200 milhões de consumidores, mas o fato é que todas essas medidas e essas decisões, elas demandam controles e tecnologias que não estavam previstas, ou seja, vai ficar mais caro para eles, vai ficar mais complicado, vai ficar mais difícil. Então, o argumento, um deles é o da liberdade de expressão, do outro lado, esse excesso de demanda, né? Ou seja, eles teriam que implementar coisas, algumas delas, só para o Brasil. E me parece que o segundo ponto que é muito importante é a criação de referência, porque no mundo da tecnologia isso é bastante comum. Basta lembrar o que aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela evolui em países como a Alemanha, como a França, enfim, se torna um standard na União Europeia e a partir daí se alastrou para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Então, outros países eles ficam de olho naquilo que está acontecendo, então elas estão assustadas com isso. Com relação ao PIX, aí existe um argumento que até pode ser debatido, porque o caso do Brasil é um caso bastante particular. É claro que o PIX, vale lembrar, até o que o Paul Krugman, né, vencedor do Prêmio Nobel, disse, ele colocou num artigo recente no New York Times falando, o Brasil tecnologicamente pode ter criado o futuro do dinheiro. Não sou eu que estou falando isso, estou só replicando a frase dele. Mas aí tem uma característica bastante única no Brasil, que o Banco Central é o órgão regulador, então lembrando que esse é o papel do Banco Central, mas foi ele também que implementou a tecnologia. Então a reclamação que foi escrita aqui, dizendo que não houve abertura para empresas internacionais participarem desse pleito, para concorrer com o próprio Banco Central, ou seja, o Banco Central não é só que ele determinou o arcabouço, o framework, mas ele também foi quem implementou a tecnologia. Então, seria uma tecnologia, é o equivalente a você ter uma empresa estatal e aí você não tem competição de mercado. E só para fechar, nós temos também reclamações acerca da Anatel, né? Que a Anatel também está subindo a barra das demandas
especialmente dos marketplaces, né? Aumentando a responsabilidade das empresas de tecnologia em relação aos itens que são vendidos por terceiros. E isso também eles argumentam que tornaria ou inviável ou muito mais caro atuar no Brasil. Certo. Felipe, sua pergunta para o Arthur. Tudo bem, Arthur? Boa tarde. Arthur, e também tem até uma questão da inteligência artificial, né? As empresas estão reclamando daquela questão de direitos autorais, quer dizer, para alimentar a inteligência artificial, elas estão dizendo que não poderia respeitar todas as condições de direito autoral que existem hoje, porque isso inviabilizaria a exportação de serviços para o Brasil. Mas eu queria saber a sua opinião, como especialista, eu sei que você está ligado, você está sempre acompanhando os maiores eventos do mundo, eu queria saber o seguinte, quanto dessa reclamação é justa e quanto dessa reclamação é apenas uma vontade de também não ter controle, né? Quer dizer, ganhar mais dinheiro, não ter ninguém fiscalizando, quanto que isso é justo e quanto que é a vontade por ter mais lucro das empresas? Boa tarde, Felipe. Poxa, agora você me colocou no fogo, hein? Agora essa pergunta é difícil. Mas eu acho que eles têm parte dos argumentos, são vários. Você lembrou muito bem do assunto da inteligência artificial. Tem também nesse documento uma reclamação acerca do projeto governamental, né, no Brasil da inteligência artificial, que fala que a tecnologia será prioritariamente feita por brasileiros para brasileiros. Então, eles também entendem que isso pode ser uma espécie de reserva de mercado. Bom, eu entendo que, assim como já tivemos debates acerca de outras tecnologias, o país ganha quando os critérios são claros, são técnicos. Então, quer dizer, se o Brasil simplesmente investir em criação, claro, é super importante entrar nessa corrida, participar, ter gente capacitada, quanto a isso não há dúvida alguma. Então, nós precisamos incentivar a adoção tecnológica e o desenvolvimento tecnológico, não sermos apenas consumidores de tecnologia. Por outro lado, o Brasil tem um histórico bastante ruim nesse sentido, basta lembrar como eram as coisas até final dos anos 80, começo dos anos 90, em que nós tínhamos reserva de mercado, a lei da informática, e basicamente era impossível ter acesso a computadores no Brasil. O mesmo valia para uma série de outros itens tecnológicos. Então, o que eu quero dizer com isso é importante integrar o Brasil nessas cadeias, mas não criar reservas que, no final das contas, ao invés de desenvolver indústria local, na verdade, nos deixa ainda mais para trás nessa corrida, né? Então, eu acho que é muito importante. E volto a dizer, o Brasil é um mercado super importante. Não tem como uma empresa ser uma empresa global e não atuar no Brasil. Então, existe interesse das duas partes. E, é claro, o Brasil ele entrou nessa rota de colisão, está com os holofotes, não só do ponto de vista das cadeias de comércio, mas agora entra também essa pauta da tecnologia, né? Quer dizer, o Brasil até algum tempo atrás estava quietinho, não estava no radar dessa questão toda. Então, com relação a pontos que são válidos, eu volto a dizer, eu acho que é muito importante ter critérios claros, a condição da participação de empresas internacionais, acho que isso é bastante válido. E com relação às decisões, seja do STF, dos projetos de lei, bom, aí, sinceramente, nós teríamos que entrar nos detalhes, né? Porque são sempre... o perigo está justamente no detalhe. Eu estou acompanhando muito de perto, por exemplo, esse projeto de proteção de crianças e adolescentes, e o problema é justamente quando tem pessoas que não leram o projeto, enfim, que olham a coisa com uma distância muito grande e, por exemplo, categorizam como restrição de liberdade de expressão, quando não é o caso. A implementação, por exemplo, de controles parentais, que são quando as pessoas entendem o que é isso, que é justamente dar a liberdade para os pais poderem decidir que tipo de conteúdo que os filhos consomem, ao invés de ser um espaço absolutamente irrestrito. Então, é por isso que é importante entrar no detalhe, ter conhecimento do que está sendo aprovado, do que está avançando. No caso desse projeto, só para pegar um ponto, me parece que volto naquele argumento. Eles estão com medo de que isso vire uma referência para mais países e porque o custo aumenta, porque o custo escala. No caso desse projeto, ao invés de um conteúdo só ser retirado do ar quando existe uma denúncia, a prerrogativa é que a rede social ela precisa implementar mecanismos que identifiquem os conteúdos e ela seja proativa. Tudo isso demanda software, demanda mais pessoas, demanda investimento. Então, quer dizer, eles estão tentando defender os seus negócios, manter eles o mais enxuto possível, né?
É interessante você ter tocado nesse ponto desse projeto, né, que certamente também vai repercutir. E eu queria te ouvir, Arthur, sobre esse ponto específico, né, que gera muito questionamento, críticas, que é a decisão do Supremo que responsabiliza as plataformas pela remoção de conteúdo, mesmo sem ordem judicial. Então, eu queria que você ajudasse a gente a entender na prática como é que isso impacta o dia a dia de empresas como Meta, Google, em relação a custo, em relação a riscos jurídicos. Por que eles reclamam tanto? Porque muda completamente. Eu sempre gosto de traçar paralelos com o mundo físico, né? Com o mundo que nós conhecemos há mais tempo, porque daí fica muito mais fácil de entender. Então, hoje, o que o Marco Civil da Internet tem como prerrogativa? É que um conteúdo ele precisa ser notificado, ou se uma pessoa for ofendida, tiver um crime de calúnia, enfim, o que o Marco Civil entende é o seguinte, que os crimes já estão tipificados e aí a pessoa ela precisa fazer uma denúncia, fazer uma reclamação. Quando houver uma manifestação positiva por parte da justiça, aí sim a rede social vai lá e, por exemplo, remove esse conteúdo, mas é um processo longo, né? E nós sabemos que em tempos de conteúdos não só criados por IA, mas conteúdos que viralizam, muitas vezes o dano já está feito. Então, até a pessoa provar que aconteceu um dano, até essa notificação chegar, até o conteúdo ser removido, dano já foi feito, né? Então, a prerrogativa é que a empresa, que as redes sociais, elas passem a ter responsabilidade e a capacidade de identificar, por exemplo, e não é qualquer tipo de conteúdo, são conteúdos que exploram violência, conteúdos de pedofilia, enfim, é difícil encontrar alguma pessoa que, vendo a tipificação dos conteúdos, acredite que esse tipo de conteúdo deveria circular livremente pelas redes sociais e que todos deveriam ver. Agora, qual que é o problema? O problema é que quando as redes sociais tentaram fazer isso, quando tiveram pressão para que fizessem isso, elas ficaram basicamente enxugando gelo. Elas não conseguiram criar bons mecanismos tecnológicos e que fossem escaláveis. Então, basta lembrar o caso da Meta, alguns anos atrás, que ela fez um anúncio que ela estava contratando mais de 10 mil pessoas só para fazer essa identificação de conteúdo. E nos últimos tempos ela basicamente abandonou isso, sob o argumento, volto a dizer aqui, eu não estou não estou defendendo ou apoiando ou criticando, eu estou falando o que aconteceu. E em nome da liberdade de expressão, eles abandonaram todos esses controles. Então, basicamente, fazendo a comparação aqui com o mundo físico, o argumento que as redes sociais tentam sustentar é que elas simplesmente são o canal, o meio, eles são um duto, mas que eles não têm nada a ver com aquilo que trafega ali dentro. Mais uma vez, fazendo uma comparação com uma casa noturna, com uma boate, é como se eles falassem o seguinte, olha, eu só sou o espaço físico. Se acontecer um crime ali dentro, eu não tenho nada a ver. Então, a festa que organizaram ali dentro não tem a ver com o espaço físico. Esse é o argumento das redes sociais. E aí, quando nós caminhamos para esse tipo de projeto, esse tipo de entendimento no Brasil, dizemos o seguinte, não, negativo, é como um jornal, né? É como o veículo aqui em que nós estamos conversando, como o Times, que tem responsabilidade editorial, tem responsabilidade jornalística, né? Então, é por isso que, por exemplo, se alguém pegasse um jornal na mão e tivesse uma ofensa, tivesse uma notícia absurda escrita, os jornais seriam imediatamente, os jornais, os jornalistas, as pessoas que participaram daquilo, são imediatamente responsabilizadas. Ora, se as redes sociais viraram, os feeds viraram as revistas, os jornais, a TV dos nossos tempos, até então elas conseguem sustentar essa diferença que elas simplesmente, teoricamente, não têm responsabilidade sobre o conteúdo que está ali dentro, que ela seria uma espécie de marketplace de informação. Então, essa que é a diferença fundamental. Eles teriam que implementar muita tecnologia, muita coisa que eles não conseguiram resolver e escalar, principalmente, ao longo do tempo. E, é claro, existe uma parte das empresas, uma parte do público que entende que isso seria intervir no livre fluxo de informação. Então, esse é um outro debate infinito também, um debate que nós poderíamos passar horas aqui falando sobre ele. Mas a mudança fundamental é essa, é basicamente a mudança da interpretação dessa pretensa isenção que as redes sociais teriam. E, sendo muito sincero, é um argumento tremendamente frágil, né? Dizer que as redes sociais nada tem a ver com o que ali trafega, sendo que o conteúdo seja em áudio, vídeo, texto, ele é tagueado instantaneamente e justamente por ser tagueado, identificado, digitalizado, é assim que ele é direcionado, né? Ou seja, as nossas timelines elas não são da forma como são por acaso. Então, do outro lado
tecnologicamente, as redes sociais dizerem que elas não conseguem identificar conteúdo, que elas não têm nem ideia do que passa ali, é um pouco estranho. De fato, a gente poderia passar horas aqui, né, conversando sobre isso. Não, é sempre bom ouvir o Arthur, com certeza. Muito bom. Arthur, eu acho que essa passa justamente sobre aquela definição, né? Eu acho que é uma seção 230, não lembro se é esse o número exato, que é justamente se as redes sociais, elas são uma mídia ou não, né? Ou se elas são apenas uma plataforma que está viabilizando a produção de conteúdo. Mas, no caso da publicidade, por exemplo, a gente já viu que desde que a internet se popularizou, essas grandes plataformas acabaram se tornando as grandes empresas de mídia do mundo. Então, quer dizer, na hora de ser mídia, na hora de vender o espaço publicitário, elas se consideram mídia, mas na hora de responsabilizar pelo conteúdo, elas não se consideram. Você acha que é mais ou menos por aí? E quando é que vai ser o momento da gente discutir realmente se essas empresas fazem parte da seção 230 ou não? Porque me parece que esse momento está chegando, ou vai chegar em algum momento, né? Porque a gente está vendo a escala, por exemplo, a pedofilia talvez seja o caso mais extremo, mas que prova como é possível, né? A gente vê pelo próprio vídeo do Felca, enfim, que a gente vê como é possível que elas tenham controle sobre aquele conteúdo. Tanto que a gente está falando sobre um conteúdo ou pesquisa alguma coisa, no dia seguinte já recebe a publicidade direcionada, como você bem lembrou. Então, quer dizer, para algumas coisas elas são mídia e para outras coisas elas não são mídia, né? Então, você acha que vai chegar um momento que a gente vai ter que discutir realmente isso e talvez seja agora? Olha, na verdade, esse tempo já passou, né? Quando nós estamos completando 2025, exatos 30 anos da internet no Brasil, e os efeitos estão aí, né? Alguns extremamente positivos e outros nem tanto. E é por isso que esse debate ele é cada vez mais presente, ele é cada vez mais acalorado, e não por acaso. Agora, nessa era da inteligência artificial, todas as big techs, elas estão adotando uma estratégia diferente. Por quê? O que aconteceu ao longo desses últimos 30 anos é que elas buscaram esse caminho de distanciamento desse debate, conseguiram se posicionar dessa forma, como você muito bem colocou. Acho que a resposta está na sua própria pergunta. Quando o assunto é capitalizar a publicidade, aí sim elas são mídia. Agora, quando a questão é a responsabilização, não. Só que esse debate ele começou a se aquecer no mundo inteiro. Então, não por acaso, agora elas estão adotando uma postura muito mais proativa, né? E isso se conecta com o começo da nossa conversa aqui acerca dessa movimentação das associações. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Elas passaram mais de 20 anos, o mais longe possível dos debates que aconteciam nas casas de legislação dos Estados Unidos, e agora foram para uma estratégia de um lobby muito forte, de uma aproximação efetiva do governo, justamente para ter uma influência maior. Não por acaso foram alguns dos maiores apoiadores na última eleição americana. Então, eles estão adotando uma postura de não deixar esse debate correr muito para ele não ficar muito solto, né? Então, eu acho que já passou a hora. Faz muito tempo que esses assuntos eles expõem, porque quando nós começamos a trazer esses exemplos, né, que ficam um pouco mais claros, fica muito evidente o tipo de conflito, né? O tipo de conflito, não estou nem falando aqui só de conflito de interesse, mas o quanto que tem vários argumentos que não param de pé. É verdade. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, quero agradecer demais sua participação, papo bom, importante, relevante, que eu sugiro, inclusive, que você pegue para rever depois, né, esse trecho lá no YouTube. Obrigada, viu, Arthur? Boa tarde, volte sempre. Obrigado, até a próxima. Boa tarde. Valeu.